Horas e 46 minutos, a gente volta aqui para o Brasil para falar sobre uma informação muito triste, na verdade, de uma tragédia que aconteceu ontem em Salvador, o desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco, conhecida como Igreja de Ouro, que matou uma jovem de 26 anos e deixou outras 5 pessoas feridas na tarde de ontem, quarta-feira, no Centro Histórico de Salvador. Esse acidente, trazendo alguns detalhes, ocorreu por volta das 2h30 da tarde no Templo da Ordem Primeira de São Francisco, que fica no Pelourinho, o principal ponto turístico de Salvador. Imagens feitas por testemunhas e que vocês acompanham agora na tela mostram os estragos logo após o ocorrido. O espaço onde os fiéis ficavam durante as missas foi coberto por destroços, principalmente a madeira que cobria o telhado. Abre aspas, todo o telhado central da igreja cedeu. Possivelmente, alguma parte dessa cobertura se rompeu. E com o peso desse espaço superior do teto, a madeira veio abaixo com o sobrepeso, afirmou Sóstenes Macedo, ele que é coordenador da Defesa Civil de Salvador, a Codesal. O acidente em Salvador aconteceu em meio à visitação de turistas ao templo, como ocorre corriqueiramente, que seguia aberto para roteiros, mesmo com problemas estruturais há vários anos. O acesso custa R$10 por pessoa, mesmo valor que foi pago pelas vítimas. A guia de turismo Meirelúcia Oliveira acompanhava um grupo de São Paulo e estava prestes a sair do templo quando tudo aconteceu. Para a gente saber em detalhes tudo o que aconteceu nesse desabamento, o Povo News recebe agora Vitor Hernandes, ele que é repórter do Bahia Notícias. Vitor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Que outros detalhes você pode trazer para a gente em relação a essa tragédia? Que medidas já foram tomadas? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos que acompanham o Povo News, aí diretamente de Fortaleza, no Ceará. E é isso mesmo, essa notícia muito triste que ocorreu no início da tarde aqui em Salvador, fazendo com que 5 pessoas ficassem feridas e uma pessoa indo a óbito por conta desse desabamento de parte do teto aqui na Igreja de São Francisco. Bom, a vítima que veio a óbito, ela foi identificada como Júlia Rigueto, de 26 anos. Ela era turista de São Paulo e estava acompanhada de amigos aqui na capital baiana. Júlia, ela trabalhava no setor de recursos humanos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, onde ela se formou. Logo após esse acidente, que inicialmente o Corpo de Bombeiros tinha informado aqui para a gente do Bahia Notícias e também para toda a imprensa local de que teriam sido 3 feridos, mas na verdade foram 5 feridos e Júlia que também ficou ferida e depois veio a óbito. E após esse desabamento, após o acidente, a área ela foi vistoriada pela própria organização da igreja e também pela Defesa Civil de Salvador, pela Codesal, e sendo interditada, completamente interditada logo após o acidente, logo após o Corpo de Bombeiros constatar que não teria mais pessoas feridas nesse local. É importante a gente falar também que a igreja e o convento de São Francisco, localizado ali no bairro do Pelourinho, centro histórico aqui de Salvador, um dos principais pontos turísticos da capital baiana, principalmente nessa região da cidade, ela é tombada pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e foi reconhecida como uma das 7 maravilhas de origem portuguesas no mundo. A construção desse formato atual, ela é datada lá dos primeiros anos do século XVIII. Então, é uma igreja bem tradicional aqui de Salvador, ela é banhada a ouro, isso fazia com que muitos turistas, ou até pessoas aqui de Salvador também, fossem visitar constantemente o local. Então, um espaço religioso, um templo religioso, que via muitas pessoas, recebia muitas pessoas, a quantidade, diariamente, assim, uma quantidade muito grande. Logo após esse acidente, tanto o diretor do IPHAN, como também a Codesal e outras autoridades estiveram presentes no local e se pronunciaram sobre o assunto. O superintendente do IPHAN, ele disse que normalmente esses espaços tombados pelo Instituto, pelo órgão, é responsabilidade, a grosso modo falando, dos donos, né, dos responsáveis que acompanham ali
sempre estarem notificando o IPHAN sobre possíveis vistorias, sobre possíveis ajustes, sobre possíveis reformas que são necessárias. E até então, ele disse que a necessidade de uma reforma no local não teria sido notificada pelos responsáveis pelo templo religioso. Essa igreja de São Francisco, é importante a gente explicar também, Ítalo, ela é, ela é dirigida, ela é administrada por freis, né, por alguns padres franciscanos dessa ordem que faz parte lá desse convento, e inicialmente eles já tinham feito algumas outras ações até de conservação desse patrimônio. Inclusive, nos últimos anos, os próprios freis eles fizeram alguns eventos até para arrecadar fundos para a manutenção do espaço. E aí, depois dessa fala do representante do IPHAN, desse porta-voz do IPHAN, uma carta começou a ser compartilhada, começou a ser divulgada aqui também em Salvador, justamente falando de que os freis responsáveis pelo espaço teriam notificado o IPHAN na última segunda-feira sobre a necessidade de vistoria do local. O IPHAN inicialmente não tinha respondido e posteriormente falou que a vistoria seria feita entre essa quinta-feira, dia 6, e essa próxima sexta-feira, dia 7. Mas acabou que, infelizmente, ocorreu esse acidente trágico, essa tragédia aqui em Salvador.